Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Deu Liga. Para mim tá começando o ano. Tô voltando de longas e merecidas férias, então para mim é o primeiro episódio de 2025. Eu não sei vocês, que ficaram trabalhando aqui enquanto eu desfrutava Eu fiquei da boa trabalhando vida. só parte, dei uma desfrutada também. Deu Liga também teve a sei. péssima experiência de Pedro Petrucci e Alex Torrealba como apresentadores. Agora, finalmente, estivemos- Ficamos felizes com a tua volta, Léo. Ou seja, navegamos, né, no mar Isso. tranquilo, estivemos em mãos seguras. E para situar, né, o Léo, semana passada a gente fez o programa sobre o Nottingham Forest e a gente zicou o Nottingham Forest antes. Quando a gente definiu a pauta, o Nottingham tomou uma goleada no fim de semana. Mas a recuperação nesse fim de semana que passou Seis. foi bonita. 6, né? Sete. A contra-zica foi maior ainda. Não, Isso eu aí. acompanhei pelo nosso grupo interno. Confesso que no período das férias eu dei uma desligada, Para não isso que ouvi, servem as férias. mas acompanhei os diálogos de vocês e todo o processo. E o Nottingham, que é um dos times da minha infância, porque o Nottingham, assim como o Aston Villa, né, tiveram momentos de ápice, declinaram e voltaram com força, com novas mãos, com novos investimentos. O Nottingham chegou a estar na terceira divisão. Sim, primeiro campeão europeu a cair para a terceira divisão. E famoso pela tragédia, né, dos 98 mortos, né, do Liverpool, no estádio de Sheffield. O adversário do Liverpool era o Nottingham, né, time tradicional. Mas enfim, esse Mas aqui, essa Torrealba, história e muito mais, quem quiser depois Não. de assistir esse episódio, tá, clica no episódio da semana passada. o E que, o Nottingham tomou muito gol da nossa pauta de hoje. o que eu vou fazer, porque eu gosto muito desses resgates, dessas histórias de resgate dos clubes. Mas esse aqui, por mais que vocês tentem, por mais que vocês façam as mandingas de vocês, por mais que vocês usem o pé frio de vocês não vão zicar. O personagem do episódio 26 é Cristiano Ronaldo. Quarentão, hein? Quarentão e voando. Podem tentar zicar à vontade, mas eu não acredito que a gente vá conseguir zicar esse cara que parece uma máquina de competir. Uma máquina para bater recordes, uma máquina para ganhar, né? A obsessão dele. A minha preocupação com o Cristiano Ronaldo não é agora. Se ele não conseguir ganhar, porque ele é meio mimadinho. Quando ele não, né, se não tá à vontade no play, ele sai da brincadeira. Mas o que ele vai fazer depois de parar de jogar futebol? Porque a vida desse cara é competir, Valtinho. Ele elevou, né, o modo como se dedica para praticar um esporte. Acho que tem um novo patamar. Claro que tem também uma tecnologia maior à disposição para ele evoluir, para se manter fisicamente em alto nível até os 40 anos. Não sei se a gente considera hoje em dia ainda ele jogando no futebol árabe alto nível, mas fisicamente ele segue perto do ápice. Provavelmente não deve ser o ápice, mas quando ele acertou com a Juventus, ele já tinha acho que 35 anos por aí, nos exames mostrou que ele tinha um físico, um preparo de quem tinha na casa de 28, 29 anos. Então isso mostra como o cuidado que ele tem com o corpo, a dedicação de tempo e financeira para comprar equipamentos, para complementar o processo de preparação, para melhorar a sua recuperação, que hoje em dia talvez seja o grande foco da preparação física. Talvez hoje em dia não é deixar o jogador apto a jogar, é recuperar ele da maneira mais rápida possível para estar apto novamente, para ter uma outra carga de treino, para ali na frente voltar a jogar. A gente fala muito de preservar jogadores. Tu não preserva jogadores, tu recupera jogadores, né? E para mim esse é o grande problema do futebol brasileiro, que os jogadores não conseguem se recuperar entre um jogo e outro, num jogo cuja a exigência está cada vez maior. Mas o que chama atenção, Torrealba e Pedro, é que esteja ele no Real Madrid, ou no Manchester United, ou na Juventus, que é uma camisa pesadíssima e tinha o desafio de jogar na Itália, ou na Arábia Saudita, o foco dele, a vontade dele, a obsessão dele seguem as mesmas. Esse Ronaldo obsessivo, esse Ronaldo focado, o robozão que ele virou no Real Madrid, vem depois de um período mágico no Manchester United, quando ele ainda era o Ronaldo do running down the wing, né, que era o cara que descia em velocidade pelos lados do campo e a torcida cantava essa música para ele.
E essa memória eu tenho sempre que eu vejo ele jogar. Pode ser hoje como centroavante do Al Nassr, fazendo gol de tudo que é jeito. A passagem dele pelo Manchester United, o surgimento como um jovem português, no que seria o Manchester United do Ronaldinho e não foi, e era o Manchester do Kleberson. Aquilo foi fantástico, até ele levar o time a 2 finais de Champions e ganhar. Depois tem a passagem mais recente, que ele briga com o Ten Hag, fica reserva, faz beicinho e vai embora para a Arábia. Mas a minha memória ainda do Cristiano Ronaldo é esse cara que surgiu lá no Manchester United, que driblava muito, que pedalava, que já tinha um cabelo diferente, que usava uma fita nas orelhas para proteger os brincos, né? Podia jogar ainda de brinco, enfim. E aí, claro, depois ele se transforma e vira essa figuraça que é. Até porque aos 40 anos, né, Torrealba? Não dá para se manter o mesmo dos 20, né? Não dá, ele tenta, ele busca isso a todo momento, né? E acho que esse papel, essa vontade dele ganhar sempre, ele mostra, mesmo tendo muitos títulos, ele ganhou em todos os lugares que passou, menos no Sporting, onde ele surgiu, ele não foi campeão, e ele não ganhou a Copa do Mundo. E acho que ele já falou em entrevista que lamenta muito não ter sido campeão com o Sporting, e a falta de uma Copa do Mundo, que eu ainda acho que ele vai disputar em 26, pode ser um fardo que ele carregue, porque por mais que ele venceu muito, conquistou Champions League, campeonatos nacionais, bola de ouro, foi já melhor do mundo várias vezes, o fracasso é algo que incomoda muito ele. E esses 2 fracassos, talvez a Copa do Mundo, principalmente se ele não ganhar com Portugal, é algo que vai ficar martelando na cabeça competitiva dele. Mas a história dele pro futebol, para mim, já tá marcada, assim. Ele agora tá no caminho dos 1000 gols, né? Que eu acho que é o objetivo dele, para daí talvez escalar mais um pouquinho na lista dos maiores da história. É verdade, faltam 37, 38 gols. Não, faltam 77. Mas é incluindo os jogos amistosos, tá. aí Isso, faltariam de seleções, faltariam 37 gols. Vai ter aquelas contas malucas. Cada matemático, cada plantão, cada Marcos Bertoncello de Portugal vai ter um número, né? Sim. Mas, Por enfim. exemplo, o Túlio Maravilha, que também alega ter marcado mais de 1000 gols. Jogos oficiais valiam 3 gols, cada gol marcado. Jogo amistoso 2 e combinados, jogos festivos era um só, né? O Túlio tava fazendo aniversário de criança, ele era convidado. E aí contava. Contava gol. Tipo, aniversário de 11 anos do filho do vizinho. Ele meteu 4 caixas lá, contava pros 1000 gols, né? Agora, é interessante. O Romário não, né? Romário não. O Romário fez 1000 Mas é gols, interessante, assim, ele estava num ambiente, talvez que tecnicamente ele não era o mais primoroso dos atacantes, que tinha Romário, tinha Renato, e ele conseguiu criar um marketing em cima dele e que ele levou até o fim da carreira. Ele alongou bastante a carreira para chegar aos 1000 gols. O Túlio era vizinho do Romário, né? E aí teve um vazamento do apartamento do Romário para o apartamento do Túlio. E o Túlio reclamou publicamente, o Romário respondeu: o Túlio tem que ficar tranquilo e cuidar da casa dele porque tá dando ladrão lá. Aí acabou a discussão. Aproveitando essa deixa, vamos chamar o índice do Deu Liga? A ascensão de Cristiano Ronaldo, o robozão no Real Madrid, o craque infinito. Esse termo de Pedro Petrucci, tá? O craque infinito. Ele vai patentear. A gente estava debatendo sobre o índice e surgiu o craque infinito, que acho que combina muito com ele. Não acaba Toda vez nunca, que né? fala infinito eu me lembro do Buzz Lightyear e o Ronaldo lembra muito Buzz Lightyear. né? Isso Ao aí, infinito né? e além, né? Ao infinito e além. Mais um robô. Daqui a pouco ele tá usando, inclusive, né, uma roupa assim para poder jogar Especial. futebol. Né? Aí ele vai longe. Começamos aqui pela ascensão. Eu me lembro, o Pedro cita o Cristiano Ronaldo, eu me lembro claramente do primeiro jogo do Cristiano Ronaldo que eu vi. Que chamou atenção porque eu não acompanhava tanto assim o futebol internacional, com a atenção que eu tenho hoje. E me chamou a atenção que o Ronaldo estava em alta, o nosso Ronaldo, fenômeno. Tínhamos o Ronaldinho já. E o Cristiano Ronaldo era Ronaldo só no. Eu sei, quem é esse Ronaldo, esse português? E era isso, né? Ele era um extrema pela esquerda, driblador, extremamente habilidoso, né? Começa até pela direita, Léo, porque o Giggs era o dono da ponta esquerda do Manchester United e o Beckham recém tinha saído do United e ele chega e veste a camisa 7, a camisa mais pesada do time. Na época o Manchester
tentou e teve muito próximo de contratar o Ronaldinho Gaúcho mesmo, para ele ser o 7 do United. Isso não deu certo, e aí o Ronaldo é apresentado junto com o Kleberson e o Trafford, né? Ele Isso chama... é 2003, depois da Copa do Mundo. Uma temporada depois. Ele chama a atenção do Ferguson em um amistoso entre Sporting e Manchester United. Os clubes já tinham uma boa relação na época, e o Ferguson é convencido de contratar o Cristiano Ronaldo, mas não como um cara para ser decisivo naquela temporada, né? Mas para ser alguém que fizesse parte do elenco, que tinha o Van Nistelrooy como principal jogador a partir da saída do Beckham. E ele vai entrando aos poucos, e aí a Premier League na época não era tão transmitida assim. Sim. Hoje dá para ver todos os jogos. Eram poucos jogos, né? Era Chelsea e Arsenal principalmente. Então o United tinha poucos jogos, mas na Champions o United era destaque. Então um dos primeiros jogos da Champions do United é contra o Stuttgart. E o Cristiano Ronaldo é titular nesse jogo. Eu lembro que ali ele chama atenção, já tinha um penteado diferente e tal. E esse cara aí é o Cristiano Ronaldo. Tinha luzes, né? Isso, tinha luzes, tinha umas anteninhas, negócio, sempre fazia alguma coisa diferente. E ali no Manchester United ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, nem sempre titular, né? Até virar realmente essa figura importante pela direita e se soltando. Depois o Van Nistelrooy sai para o Real Madrid em 2006, e aí o Rooney chega. E a partir dessa troca o Ronaldo e o Rooney começam a combinar cada vez mais, e o Ronaldo começa a crescer e virar artilheiro também, né? Vai mais para a esquerda, enfim, começa a se soltar, mas ele começava mesmo como um ponta-direita driblador, até se desenvolver como um craque do United. Tem um fator interessante na carreira do Cristiano Ronaldo, que é o crescimento dele, né? Não é necessariamente uma ascensão meteórica. Não. Ele não chega para ser o dono de um time como o Manchester United. Ele não é um jogador que joga tão perto da área no começo da carreira. Então ele conseguiu chegar nessa marca de gols, começando a se tornar um artilheiro num período mais adiantado da carreira dele, com 20 e alguns anos. Não é um Ronaldo Nazário que com 17 anos, 16... O Ronaldo Gaúcho? Isso. Que já foram estrelas que começaram mais cedo, né? E escreveram seu nome mais cedo na história. O Ronaldo, com 17 anos, era campeão do mundo, mesmo sem ter entrado em campo, mas fazia parte da seleção brasileira de 94. O Cristiano, ele, em 2004, inclusive, na Eurocopa, ele começa como reserva, né? O Sérgio Conceição, que hoje é treinador, foi destaque no Porto e tal, ele começa como titular a Figo, Rui Costa, Sérgio Conceição e Pauleta, o ataque de Portugal. E com o decorrer da Eurocopa, o Filipão coloca o Deco no lugar do Rui Costa e o Ronaldo na ponta esquerda no lugar do Sérgio Conceição. Tinha o Simão Sabrosa também, que às vezes jogava, mas o Ronaldo conquista o espaço. Ele era 17 porque ele era reserva. Então na seleção também ele vai conquistando o espaço aos poucos até virar titular na Copa de 2006. E nessa Euro ele desenvolve uma grande relação com o Filipão, né? Isso, Aliás, o Filipão nessa Euro ele mexe em alguns vesperos. Vitor Bahia também, foi uma discussão muito grande. Ele leva o Ricardo do Sporting e deixa o Vitor Bahia de fora, e causou uma comoção em Portugal, e ele mexe no Rui Costa, porque é a geração de ouro de Portugal, campeã sub-20 de 85, que tinha o Figo, 85 não, 87, 87. Figo, Rui Costa, Vitor Bahia. Acho que o Paulo Futre não é dessa seleção. Não sei se o Ricardo, zagueiro também, Ricardo Carvalho, acho que o Ricardo é um pouco mais novo. Então se tinha uma geração de ouro que ele começa a mexer. O Filipão teve essa coragem de mexer com algumas instituições do futebol português, né? E sem contar que na época o Deco era o brasileiro jogando ali, né? Então existia também uma questão de nacionalismo, até do Rui Costa ser a figura, o cara do Milan, do Benfica e tal, e ele perde espaço na seleção pro Deco. Até faz um gol importante contra a Inglaterra depois, mas enfim. E o Cristiano Ronaldo constrói seu espaço na seleção também, saindo do banco e se despontando na Euro 2004. E no United é isso, aos poucos. Ele começa como um antagonista do time, jogando pelo lado direito, embora receba a camisa 7 do Beckham, e aos poucos vai virando cobrador de falta, e aí ele se especializa em bater a falta, que é um chute só dele, assim, com uma certa trivela. Até que vai... a pose, né? Pose, até tu vai no videogame pose, hoje, montar o teu bonequinho pra jogar, tem a pose do Cristiano Ronaldo, né? Que é a respirada funda. Uma cobrança de falta, tem um gol contra o Portsmouth, o United vence por 8-0 o jogo, primeira vez que ele faz essa falta. E aí, enfim, ele vai ganhando corpo a partir dos figurões saindo. Sai o Van Nistelrooy, ele cresce mais, começa a rivalizar com o Rooney, até que tem a briga entre eles em Inglaterra e Portugal na Copa de 2006, né, e depois isso gera uma certa crise no United, que é apaziguada, e aí o Ferguson define que o Ronaldo é o cara do time e o Rooney vai ajudar, e o Rooney ajuda.
E assim o United é campeão da Champions em 2008 e depois perde a final para o Barcelona de 2009 e aí sim, aí o Cristiano Ronaldo vai embora. E essa ascensão dele tem uma participação direta do Ferguson, Sim. que funciona como um pai dele. O meu filho, ele consome demais esses vídeos de YouTube, demais dos grandes jogadores. E tem uns que contam a história. E aí conta a história do Cristiano Ronaldo, que ele sai muito adolescente da Ilha da Madeira, né? E vai para Lisboa, vai morar sozinho, no clube, enfim. O pai dele, alcoólatra, era Sim. um problema muito sério na família, então ele não tinha a presença paterna. E aí vai pro esporte e acho que ele estreia com 17 anos no esporte. E ele teve um problema no coração, o Cristiano Ronaldo, aos 15 anos, que podia ter impedido ele de ser jogador. Sim. E ele foi lá, fez uma cirurgia, a mãe dele teve que autorizar toda essa cirurgia, mas daí ele conseguiu, né? E dias depois já mostra a determinação dele. Até contam lá, eu li bastante o jornal português, a gente está produzindo alguns conteúdos sobre esse aniversário lá em GZH e dias depois dele se operar, tá em recuperação, ele já estava treinando, assim, porque ele queria ganhar a vaga no time principal logo. Talvez esse drama da infância que poderia ter interrompido a trajetória dele faça com que ele tenha feito que ele tenha se tornado um obsessivo por questão física. Isso é uma questão muito comum no esporte, o jogador ter uma perda na infância, ter algum tipo de dificuldade na infância, e o esporte é utilizado como uma válvula para se firmar perante a sociedade, para tapar esse buraco que fez falta lá na formação da personalidade dele. Então, tudo isso ajuda ele a ser esse persistente, esse obcecado pela melhora, pela perfeição. O Kaká passou por isso, né? O Kaká ficou um ano um problema, acho que foi uma cirurgia na coluna. Sim. Quase, né, perde os movimentos. Mas, enfim, e aí, voltando ao Ferguson, naquele time do United que tinha Rio Ferdinand, Scholes, Giggs, era só fera, né? E muitas lideranças. E o Ronaldo, com o temperamento dele, nos treinos, muitas vezes, os mais veteranos eram orientados pelo Ferguson a enquadrar o Cristiano Ronaldo, a fazer com que ele criasse casca. Né, e incomodava muito o ambiente local o fato dele ser vaidoso, somente egocêntrico. E há pouco antes de ele era muito feio, né? Deu uma melhorada. O tempo melhorou bastante. As fotos do tempo de Sporting. Ele não era feio, só faltava dinheiro. Faltava, a dentição. O tempo e a conta ajudaram ele. Mas tem uma história que o Fábio conta no Charla, no podcast do Charla, que em um jogo o Cristiano Ronaldo não voltava para marcar. E não sei se é o Fábio ou o Rafael. Acho que é o que estava no Botafogo. O Rafael. É o Rafael. E aí diz que no intervalo o Cristiano Ronaldo aparece para a volta do intervalo com os dois olhos embaixo aqui roxos. E quando está subindo, o Ferguson chama ele assim: se tu não voltar para marcar, se tu não correr, eu vou te dar 10 minutos, tu vai sair. E o Cristiano Ronaldo baixa a cabeça, assim, faz uma cara meio de que não gosta, mas baixa a cabeça, aceita, engole aquilo. E aí, no segundo tempo, ajuda na marcação. E nesses especiais do YouTube que eu assisti com meu filho, tem muito disso, do Rio Ferdinand, do Giggs, do Scholes, enquadrando ele, batendo nele nos treinos, fazendo com que ele deixasse de ser um cara tão egocêntrico que se tornasse mais coletivo. O que depois ajudou na formação, mas não tem como. Hoje ele é um cara extremamente egocêntrico. Tanto que ele não consegue lidar com uma comparação com o Messi, por exemplo, né? Isso incomoda ele. E eu acho que esse comportamento dos jogadores do United diz muito. Tem uma lenda lá em Portugal que o José Alvalade, o estádio do Sport atualmente, em 2003 foi inaugurado. E jogaram Sporting e o Manchester United. O Cristiano Ronaldo ainda pelo Sporting. Ele jogou muito bem, chamou atenção e essa lenda diz que os jogadores do United convenceram o Ferguson a ir atrás do Cristiano Ronaldo depois desse jogo. Viram que ele tinha algo diferente. Então, se a indicação realmente foi dos jogadores, eles precisavam também... tu joga, por favor, né? Porque a gente te trouxe pra cá. E não se sabe se é verdade, fala muito em Portugal sobre isso, mas ele já encantou ali o Ferguson com certeza, que... Tanto é que ele não chegou como a primeira opção, né? O Kleberson era a grande estrela chegando naquela... campeão do mundo, naquela apresentação. E nesse United, por um período, o Anderson morou com ele. Também, né? E aí o Anderson, numa entrevista, acho que foi até pra GZH aqui, ele disse, não, ele é maluco. Ele é maluco. De noite, em vez dele sair, eu queria sair para comer, para jantar, queria relaxar, e ele ia para a academia que ele tinha na casa dele treinar. E isso já é uma coisa jovem. O Anderson vai pro Porto em 2005
Ele vai pro United em 2006, 2007. Ele é então campeão nós da estamos Champions falando do 2008. Cristiano Ronaldo, vamos lá, com 23 anos. Então, assim, 85, 22. então, assim, é algo que já é dele, dessa mentalidade de querer ser melhor fisicamente, de ser o cara mais bem preparado, né? É. E aí tu vê a diferença de mentalidade de jogadores, porque os dois são da mesma geração, os dois estiveram juntos, e o Anderson sai aqui de Porto Alegre como uma grande promessa, né? Que acaba não se confirmando. E aí moravam o Anderson e Nani na casa do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E o Ferguson e o Ferdinand, inclusive, eles foram determinantes para a volta do Cristiano Ronaldo ao Old Trafford. Em 2021, no último dia da janela, já sabia que ele ia sair da Juventus, mas para onde iria? Ele estava muito próximo do Manchester City. E aí tem uma mensagem do Ferdinand no grupo de WhatsApp que eles têm lá, dos campeões da época, falando para o Cristiano Ronaldo do erro que ele ia cometer em ir jogar no City, e depois uma ligação do Ferguson também, né? Naquele último dia de janela. E aí, segundo ele, o Cristiano Ronaldo admitiu isso, um pedido do Ferguson e do Ferdinand fizeram ele escolher o Manchester United, porque ele estava indo pelo dinheiro. O City ia pagar muito mais, já tinha uma relação, né, com o mundo árabe. A situação era melhor. A situação também era melhor, o United não vive boa fase, e até melhorou um pouquinho com o Ronaldo, mas depois não deu certo quando ele foi embora. Então teve isso também, o Ferguson determinante para isso, e o Ferdinand, que era um dos capitães daquele time, muito importante para ele voltar em 2021. O Ferdinand era o que organizava as festas de final de ano. E aí reservava um hotel, fechava 2 andares do hotel, convidava algumas pessoas, os atletas e algumas pessoas mais próximas deles, e aí, sem celular, a festa de final de ano O que acontecia na festa, ficava na festa. ficava na festa. E o Ferguson sabia da festa, mas não se intrometia. Era o momento dos meninos Justo. de celebrar. Entre os jogos do Boxing Day ali, né? Um pouquinho antes do Natal. Seguindo aqui no nosso índice, a gente chega ao Real Madrid, né? E aí acho que é o casamento perfeito de um clube que estava se agigantando outra vez, que estava retomando o seu protagonismo. É o Real Madrid pós-Galácticos, né? Com um cara que estava querendo ser o melhor do mundo. Para mim, se encontram nessa esquina e aí tem deu match, né? Deu match. Usando uma linguagem mais moderna. Um colega nosso tá usando muito essa linguagem. Isso é verdade. Muito. Um abraço para ele, inclusive. Ele até foi o melhor do mundo em 2008, né? Depois da Não, nosso colega, o Cristiano Ronaldo. Exatamente, o Cristiano Ronaldo. Longe disso do nosso colega. Mas foi o campeão Embora da Champions. nosso colega viva momentos de Cristiano Ronaldo. Não sei. Segundo ele. Segundo ele. Se exercitando bastante, né? Segundo ele. Ele foi o melhor do mundo, ganhou a Bola de Ouro em 2008 e depois foi pro Real Madrid, né? Então, essa movimentação mostrou que o Real Madrid queria voltar a brigar e ter as grandes estrelas. O Kaká também chegou, então eles estavam montando um segundo time galáctico, por assim dizer. E foi bom esse casamento porque se criou essa rivalidade. Eu acho que essa ida pro Real Madrid foi muito importante pro futebol mundial. Pela criação de uma rivalidade, os olhos estavam para o futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid, Messi e Cristiano Ronaldo. Era para ser. Por mais que ele tinha ligação com o United, ainda bem que aconteceu essa ida para o Real Madrid. Porque foi muito legal esses 10 anos de disputa entre os dois. Foi mágico, assim. E foi onde ele se tornou o melhor do mundo, né? Embora se exalte hoje, né? Na época, nessa transição, o Ronaldo ele era chamado de pipoqueiro. Né? E a própria Champions de 2008 do United, ele na semifinal contra o Barcelona, ele perde um pênalti no Camp Nou, bate na trave. E na final contra o Chelsea, ele faz o gol do 1-0, o Chelsea empata e ele perde o pênalti na decisão. Então ainda tinha aquela coisa do pipoqueiro. Aí ele se machuca em 2009, ele leva o United de novo para a final da Champions. E aí ele perde para o Messi a final da Champions em Roma, né? 3-1, o Messi faz 2 gols, o Eto'o faz o outro. E o United perde essa final. E aí sim, é ele se despedindo do United, perdendo para o Barcelona, o grande rival do Real Madrid, e aí vai para o Real Madrid. Para ser o CR9, porque o Raul não liberou a 7 no início, né? Mas aí sim, aí começa a era Vocês acham que essa rivalidade, até que ponto ela é uma rivalidade genuína de um contra o outro? Acho que o Cristiano Ronaldo fomenta mais essa rivalidade do que o Messi. O Messi não é rival do Cristiano Ronaldo. Não. Quanto é a imprensa que ajuda a esquentar essa relação para ter um baita de um produto. E, enfim, quanto foi mesmo de rivalidade?
Eu acho que a rivalidade é mais do Cristiano do que do Messi. Como uma das metas dele. Ele bota o Messi como um parâmetro, né? É. Ele precisa ser sempre mais e melhor, e o Messi é o mais e melhor. Então ele precisava competir e ter um parâmetro Por pra uma atingir. década, o melhor do mundo ficou entre os dois, né? Isso, 10 anos. O Ronaldo Por ganha, uma ganha década, 8, o eles, Messi ganha 9. eles alternam. Isso. Acaba em 2018 com o Modric ganhando a bola de Exato. ouro. Então, assim, foi uma era e o Messi é um talento genuíno, né? Já li que o Messi tem uma questão de um grau de autismo, né? Que torna ele um cara obsessivo, talvez esteja falando bobagem, mas foi o que eu li. Obsessivo por movimentos corretos, por precisão de movimentos. E se a gente for ver todos os gols do Messi, sempre tem precisão de movimentos, né? No corte para dentro, nas diagonais que ele eu nunca vi um faz. gol feio do Messi. Não, e assim, parece que ele tem vendo o Messi jogar, a imagem que se tem é daqueles computadores com os números fazendo as diagonais e os cálculos, porque ele não erra os movimentos. E isso fez esse talento genuíno do Messi, essa capacidade que ele tem, fez dele o que ele é. Claro que também com treino, com dedicação, com dormir cedo, com se alimentar bem, né? Você é um cara regrado. O Cristiano Ronaldo, se ele não fosse o super atleta, ele não ia chegar nesse patamar do Messi. E essas Por mais características, técnico que ele fosse. essas características, elas sempre causam essa dualidade no esporte, né? Entre uma habilidade mais genuína e contra uma... Não é forçada, mas uma qualidade mais trabalhada. Construída, né? Construída. Vamos pegar em outras modalidades, no boxe, é o Tyson versus Holyfield. O Holyfield era um cara de laboratório. Na Fórmula praticamente. 1, Senna contra Prost, né? O Prost mais cerebral, o Senna mais habilidoso Instinto. no estilo de pilotar o carro. E instinto puro, né? No tênis, vamos pegar o Federer, um talento mais natural, contra o Djokovic e o Nadal, que são mais trabalhados. O Nadal, inclusive, é destro e treinou a vida toda para ser canhoto, para ter vantagem jogando tênis. Então, a construção do Nadal chegou a esse ponto, de criar uma dominância num lado do corpo que não era o lado dominante dele para jogar tênis. Talvez daqui a pouco... No basquete, eu acho que é um pouco menor, mas ainda assim, o Jordan é muito mais trabalhado no aspecto físico do que era o Magic Johnson. Atualmente o Stephen Curry e o LeBron James têm lado as rivalidades são às vezes formadas muito pelo dom natural e a determinação, o correr atrás, sabe? E são importantes. Só que aí tem uma diferença, que aí foi o que o Torrealba citou. A importância de os dois estarem na mesma liga. Isso. Porque nesses esportes que a gente citou, eles se enfrentam o tempo todo. E no futebol, a gente nunca teve essa rivalidade na era midiática do esporte, com os dois maiores jogando na mesma liga por tanto tempo. Não só na mesma liga, representando países diferentes. Porque, vamos lá, Madrid é um país, Barcelona é outro país. E tu tem dois protagonistas que simbolizam uma disputa que é política, né, de uma região autônoma com a capital, que teve, inclusive, um episódio da Guerra Civil, né? E isso é trazido muito nessa questão da diferença entre a Catalunha e a capital. E aí tu tem dois caras que são gênios, né, do principal esporte que os espanhóis praticam. Então tudo casou para que se tivesse essa dualidade. E os clubes também têm uma construção diferente. Sim, sim. O Barcelona se vende como mais que um clube também por isso. Olha, não é... Nós somos vencedores, talvez não ganhamos tantos títulos quanto o nosso vizinho, mas a gente oferece uma ideia de identidade, de pertencimento muito maior do que o rival. E o estilo dos dois jogadores se encaixa nessa imagem dos dois clubes. Sim, foi um casamento perfeito isso acontecer. E tu é Messi ou tu é Cristiano Ronaldo. Não existia tu gostar dos dois. E assim, na Copa de 22... Isso chamou muito... A gente não tem muita ideia, porque, claro, é um mundo distante da gente. Mas os árabes e os indianos que estavam por lá, o pessoal de Sri Lanka, que muita gente trabalhando no Catar, aquele pessoal mais do Sudeste Asiático, eles não iam para a Copa para ver as seleções. Eles iam para ver Messi e Cristiano Ronaldo. São eles que mobilizam.
o Cristiano Ronaldo na Copa não foi tão bem, tanto que ele é reserva do Gonçalo Guedes. Sim. E fica bravo Gonçalo com Ramos, isso, né? o Isso. Gonçalo Ramos. É. Então, assim, mas os torcedores iam para aquele jogo de Portugal, eles não queriam saber do Brasil, da Inglaterra, de outras seleções, da Alemanha. Não, eles queriam saber do Messi e principalmente, me chamou a atenção, do Cristiano Ronaldo. Tem alguns cenários, né, que os atletas se tornam maiores que o esporte. Não maior, mas para parte de quem acompanha, eles se tornam maiores que o esporte. Tipo, as pessoas não assistiam a Fórmula 1, elas assistiam o Senna. O As Jordan, pessoas não assistiam o basquete, a NBA, assistiam o Jordan, assistiam o Federer. agora na NFL com É o Mahomes. o Mahomes Antes e do antes Tom Brady, o Tom Brady, entendeu? Então, assim, tem nomes que acabam sendo a cara do esporte. E acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi foram a cara do futebol nos países que estão fora do eixo. Sim, assim, que não tem futebol, América né? do Sul, Europa, fora talvez os países mais tradicionais da Ásia. Né? Esses países mais periféricos precisam, acho que um pouco mais de uma figura emblemática para levar consigo o esporte. A gente está vendo algo semelhante acontecer aqui no Brasil com o Neymar. O Neymar está se tornando maior que o Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo querendo saber. O Neymar está vindo aqui para fazer uma intertemporada, né? O Neymar mora em Mangaratiba e vai de helicóptero para Santos. É. Uma viagem de 1 hora. R$7.000. Por viagem. Né? Então, assim, mas o fenômeno Neymar no Brasil é impressionante o que está acontecendo. Sabe? O Neymar está se tornando maior que o Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo querendo saber do Neymar. E ele não vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai jogar Meia dúzia de jogos. meia dúzia de jogos, né? Eu nunca tinha visto camisa do time do Neymar, do Ao Hilal. Al Hilal. E o que tem de criança usando camisa do Al Hilal é impressionante. Não, na pracinha Al Hilal e Al Nassr. Tu vê a amarela do Al Nassr e a do a Inter Miami. ou a É, rosa, do ou a Inter Miami. rosa do Inter Miami. Mas não vamos longe. A própria Juventus, que é um clube conhecido, mas que não é o clube que o torcedor brasileiro tenha mais carinho na Europa, nem na Itália, Não. hoje em dia, tu vê a camisa da Juventus na rua, é porque o Cristiano Ronaldo jogou na Juventus. são daquela É época. a 7 do Cristiano Ronaldo. Exatamente. E tu não vê, sei lá, a 10 do Baggio, a 10 do Del Não. Piero, Não. de qualquer outro jogador, do Ou- Zidane. Tem que Sim. ser muito nostálgico, né, Valtinho? Tem que ser muito nostálgico. Mas assim, Tem que ser muito raiz. é o marketing, e isso é tratado, é o marketing que a gente pensa muito no clube, nas ligas. Não. Quem move são os astros. Né? E a La Liga passou por um processo, né? A gente está falando do Real Madrid aqui, de um processo de renovação, porque ela perde ao mesmo tempo Messi e Cristiano Ronaldo. E ela consegue se sustentar e manter o seu negócio, né? Com novos ídolos surgindo. Que até agora, não sei o que vocês acham, mas para mim era para ser o Vini Júnior, ele não conseguiu ocupar esse espaço ainda totalmente. Então, né? O Vini tem questões que são muito importantes, que ele levanta, ele enfrenta um sistema, mas assim, em termos de... E a gente não está tratando aqui dessa luta do Vini, estou falando do atleta, do jogador, da marca. Ele, mesmo com todo o protagonismo dele, ele não conseguiu ocupar o espaço que era do Cristiano e do Messi. Eu acho que além de E não tudo, tem outro jogador além do Vini, né? Eu acho que além de tudo, o Vini herda uma geração dourada do Real Madrid e dá sequência, né, com essas 2 Champions conquistadas recentemente, mas com um time estruturado, ainda com Kroos, com Modric, com o Sérgio Ramos há algum tempo atrás, enfim, com a estrutura do time campeão do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele chega junto com o Kaká, junto com outros nomes, de um novo galáctico do Real Madrid, mas ele demora muito a conquistar a Champions, ele vai conquistar em 2014, né? Que Uma final dramática em que ele termina machucado, esfacelado na prorrogação, não conseguindo caminhar mais, e o Real Madrid vence. Então, até nisso, por mais que ele seja o Cristiano Ronaldo, entre 2009 e 2014 ele acumula eliminação nas oitavas de final, o Real Madrid perde na semi pro Bayern de Munique nos pênaltis, enfim, perde pro próprio Barcelona do Guardiola. Então, até isso ele teve um certo sofrimento, porque ele não conseguia ganhar do Messi por um tempo, até que em 2014 o Real é campeão da Champions, e aí sim, aí ganha 16, enfim.
E aí vai, né? É que eu vejo que falta alguém pra rivalizar também com o Vini, pra aumentar isso daí. O Barcelona agora pode ter o Yamal pra rivalizar ali com ele, ter uns embates mais midiáticos. Eu não vejo o Vini tendo ali um grande rival. Ah, parece que o rival do Vini são os torcedores racistas que ele tem que ficar lutando todos os dias. Porque lá. falta força europeia o Barcelona. exato. O Barcelona não tá tendo uma performance na Champions. Mas na Espanha, o grande rival do Vini era o Gavi. É. Que era o cara que enfrentava o Vini, que encarava, que provocava. E é aquela rivalidade Barcelona e Real, e a torcida do Barcelona ama o Gavi, ama, mas ele não é o talento, ele não é o Messi. Ele é o cara do carrinho, ele é o cara da provocação, ele é o cara que formado na base, né? Mas Esse ano inverteu um pouco a lógica, porque o Barcelona fez uma primeira fase de Champions muito boa, enquanto o Real Madrid se ferrou e já vai pegar o City no primeiro mata-mata. Pode proporcionar daqui a pouco, se o Real Madrid avançar, um confronto entre eles na Champions. Isso pode aguçar um pouco a rivalidade. Né? é que essa questão do Vini Júnior também tem um ponto importante. E aí o Petrucci trouxe uma questão significativa. Olha quanto tempo o Cristiano Ronaldo demorou para ganhar a Champions pelo Real Madrid. Põe mais o tempo anterior que o Real Madrid estava sem ganhar. Sim, foi muito tempo, né? Então, assim, tem uma quebra de momento, a construção de um novo momento. E o Vini Júnior chega com a responsabilidade de dar seguimento a um momento. Dificilmente ele vai conseguir fazer algo que recentemente já não foi feito no Real Madrid. Então, é mais difícil. É muito bom, mas a gente tinha o Cristiano Ronaldo que fez isso também, fez mais que viradas isso. históricas, teve. Então, assim, gol de bicicleta, teve. Gol no último minuto, na prorrogação. Contra o Atlético Tudo de que é Madrid, jeito já foi feito. Então, ele fica numa situação que é difícil tu trazer algo novo, né? Por mais qualidade que ele tenha, por mais títulos que ele ganhe, vai ser complicado ele trazer uma novidade que não foi feito nos últimos 10 anos pelo Real Madrid. Seguindo aqui o nosso índice, o craque infinito. Até quando vai o Cristiano Ronaldo? Eu acho que ele vai mais até a Copa, Acho que no mínimo. até fazer os 1000 gols e a Copa, pra mim. Ele não vai parar até não fazer os 1000 gols. E vai chegar... e olha que loucura. O Neymar... 1000 gols pra mim já é fato consumado, só Sim. falta a É contabilidade. questão de tempo. Tempo. Esse ano ele completa. É que a contagem que estão levando mais a sério, assim... São os 88. São 77 faltas. Ele tem 923 com os 2 gols Mas que ele aí fez. nessa contagem o Pelé não teria 1000 gols, nem o Romário. Mas o Túlio certamente não. Mas é a contagem de jogos oficiais. Qual é mais fácil aí? É melhor? Mas enfim, ele no mínimo até a Copa. E ele vai para a Copa, porque ele já está jogando de volta na seleção portuguesa. E aí, por incrível que pareça, né? Isso diz muito do porquê o Neymar não foi o melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo vai chegar à Copa do Mundo se não tiver nenhuma lesão até lá. E não deve ter, porque o calendário árabe é mais tranquilo. Ele é um cara que se cuida muito. Ele vai chegar à Copa mais preparado e mais condicionado do que o Neymar. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu não sei se o Neymar chega à Copa. Eu tenho dúvida. Eu acredito que o Neymar vai fazer algo similar ao que o Ronaldo fez para 2002. Ele vai fazer todo um processo só para jogar a Copa. E aí sim, aí depois ele larga de vez. Mas eu acredito que ele vai ter 1 ano e meio de muita dedicação para... Porque, sim, é agora ou nunca pro Neymar. É a chance de calar os críticos. Então, assim, ou ele atinge o patamar de ser o melhor do mundo numa Copa do Mundo com o Brasil, ou então... O Ronaldo Nazário, ele é 7'7". Isso, né? 94 ele tinha 17 anos. 2002, ele tinha... Mais 8? 25. 25. O Neymar tem 34. O Neymar também sofreu com bastante lesões. Mas é que as lesões do Ronaldo foram mais dramáticas, me parece. O Ronaldo joga sem os 2 joelhos. O Ronaldo rompeu o ligamento, o tendão patelar, que é o tendão que liga a coxa à canela. Entendeu? Passa por cima do joelho. O Ronaldo voltar a jogar naquele nível foi E assim, voltou a jogar e manteve muitos movimentos de explosão física que ele tinha antes. O Neymar pode jogar a Copa? Pode, mas não é o Neymar que a gente está acostumado. E não é nem o Neymar de 2022 que já estava jogando na meia, não era mais o cara do drible de partir para cima. Fazia isso de forma mais esporádica. Eu duvido muito, eu sou cético com o Neymar na Copa. Eu quero ver ainda, né? Tomara que sim. E eu não sei se o Neymar não é um líder para a seleção brasileira, como o Cristiano Ronaldo é para a seleção portuguesa, né? Ele agrega a meninada ao redor dele. A meninada que quando era criança sonhava em ser o Neymar e está convivendo com ele, algo que aconteceu com o Messi. Eu acho que nesse sentido sim, né?
Eu não sei se no viés que Tá. o Cristiano Ronaldo faz, que às vezes ele é um treinador junto, né? Sim. A cena da final da Euro 2016, que ele se machuca, o time horroroso de Portugal, e ele ali comandando junto com o Fernando Santos, aquilo ali é marcante, né? Eu acho que os caras jogam por ele também. Jogam. Depois tem o discurso no vestiário, né? E de como jogam pro Messi. Só que É. quando chega um momento que tu precisa do Messi, o Ele Messi lá do decide. Barcelona reaparece. Será que o Neymar do Barcelona vai reaparecer Eu em vejo algum os jogadores momento? da seleção brasileira se comovendo muito pelo Neymar, nas lesões do Neymar. Eu só não sei se ele mobiliza como jogador de futebol. Ele é um cara, eu conversando uma vez num jantar com o Odair Hellmann, que trabalhou com o Neymar, como o Odair era auxiliar da seleção que ganhou o ouro em 16. No Micali. E o Odair conta assim que ele vai conversar com o Neymar. O Odair era o assistente técnico do Inter. Tipo assim, ou seja, ele era no ambiente da seleção uma pessoa quase secundária, né? E ele chega e o Neymar tá jantando e disse: Ney, preciso falar contigo. Diz que o Neymar empurra a bandeja pro lado, para e olha nos olhos e diz: não, vamos lá, vamos conversar. E assim, cara, o Neymar é um cara extremamente respeitoso, humilde e bom de grupo. Ele não é, tipo, o Romário não é um cara bom não era um cara bom de grupo. Não. Por exemplo. Algumas sim. brigas na carreira. Muitas brigas, o cara que era egocêntrico, Ele o mundo tinha que girar lutava em torno- pelos privilégios dele. Não, o Neymar é o contrário, e por isso a meninada admira tanto o Neymar. Todo mundo quer estar do lado dele. Que ele é Sim. muito bom de grupo, isso pode ajudar. É, Ele na tá Granja dando moral pro Comari. Guilherme, né? É, Na Granja Comari mesmo. Agora ele tá que é indo o de goleador do time. Ele tá indo de helicóptero pros treinos do Santos, né? Até porque ele mora no Rio de Janeiro, vai para Santos e tal. Mas na Granja Comari, quando tem que levar outros jogadores, todo mundo vai lá no helicóptero do Neymar, né? Sim, então isso ele é pode ser parceiro. uma né? grande vantagem. As festas também pela Europa eram muito boas nesse sentido. Né? É, Tem que ir para Imagino. aniversário. imagino. É. Não tem festa do Cristiano Ronaldo. Ele tem 5 filhos. Se eu não me engano, São sim. 5. É. Eu vi um documentário, eu não vi nenhum documentário do Cristiano, mas eu vi o da mulher dele, Sim. né, que é Eu vi contando o a vida dela. primeiro e tal. episódio, eles conhecem numa loja, né? Isso. Né? E ele tem um filho que é de um outro relacionamento, né? Que inclusive é muito parecido com ele, Que é o robozinho. que é o robozinho. Joga, ele tava jogando. Eu não Vai sei jogar, esse aí vai ser. Eu não sei a onde ele tá cópia agora, do- mas Ele tinha deve tá lances na base dele do na Al base Nassr. na base do Manchester United sensacionais, inclusive. É. É. Isso é muito difícil, né? O filho do Marcelo, lateral esquerdo, tá jogando na seleção sub-17 ou sub-15 da Espanha. É uma promessa do Real Madrid. Mas é muito difícil ser filho de um cara como o Cristiano Ronaldo, como o Marcelo, né? E aliás, se davam muito bem os dois, né? No Real Sim. Madrid. Eram duas grandes lideranças do Real Madrid. Eles brigam num amistoso em 2008. Foi naquele estádio do Distrito Federal. É o estádio do Gama. Bezerrão. Bezerrão. Reinauguração Tem do Bezerrão. uma super polêmica em torno do Bezerrão também, porque ia ter Copa, enfim, não teve. E aí eles brigam, o Marcelo e o Cristiano Ronaldo. Mas aí, isso na época que era 2008, eu acho, no Uhum. United ainda. Eles vão pro Real e aí se aproximam. E na Copa de 18, o Portugal jogou em Sochi, onde a seleção estava hospedada. E aí eu aproveitei, pô, né? Tô aqui. Jogou Alemanha e Suécia, jogou Portugal e Espanha, o Diego Costa jogando. 3x3. E eu fui porque eu queria ver o jogo e depois ir pra Zona Mista pra ver o Cristiano Ronaldo. E ele passa e nenhum jornalista português ousa perguntar. E aí tinha um repórter da rádio de Goiânia, repórter brasileiro, ele é ousado, né? Cristiano, manda um alô pro Brasil. Ele olha pro repórter, alô Brasil! E dá uma risada e sai, assim. Né? Mas é uma figura que quando ele chega na Zona Mista, para todo mundo, assim. É impressionante o impacto que causa, né? E ninguém ousa perguntar pra ele, porque sabe que ele não vai Parar. responder. Ele Que é tem o umas contrário reações. do Messi, né? O Messi é mais introspectivo, mas para, e aí tu tem que se amontoar Sim. pra tentar ouvir ele, e tu tem que ter um ouvido muito, Muito bom, bom. porque ele fala muito baixinho. E na Copa de 22 ele era o cara que falava na seleção argentina. Ele tomou a dianteira naquela questão de liderança. Em quase todos os jogos ele parava na zona mista para atender. Rodrigo Oliveira, inclusive, fez pergunta para ele. Ficaram quase íntimos, né? Para desespero do... Buenas tardes. Buenas tarde. tardes. Buenas tardes. O Cristiano, ele tem alguns episódios, assim, polêmicos, algumas reações agressivas e tal. Até na reta final dele, do United, na segunda passagem, uma torcedora mostra o celular mais pra frente pra tirar uma selfie, ele pega o celular e atira longe, ele ficou brabo. Então tem alguns Tem episódios aquela assim. cena do lago, com o repórter português, que era mais polêmico, chega para perguntar para ele algo, não podia entrevistar ali, ele atira o microfone no lago. Durante uma Euro, né? Estamos preparando para um jogo. Então tem algumas reações assim, né? Que pode parecer um pouco... Pode não, de uma arrogância e tal. Mas ainda assim ele também tem outras atitudes, né? Que mostram que ele é grandioso, né? Principalmente no esporte. Serviremos o chá das 5? Vamos lá. Por favor. Já que estamos falando de Inglaterra, né? De Manchester United, o chá das 5.
Valtinho, tu chama? Vamos lá. Vamos falar de Cristiano Ronaldo no streaming. Ele tem séries, várias séries pipocando no streaming, vários documentários também disponíveis no YouTube. Tem, por exemplo, vamos pegar na Netflix 3. Tem um que é Ronaldo, que retrata a carreira dele mais ali pro meio da década de 2010. Tem esse Tem cenas muito fofas com o robozinho, que na época era pequenininho. Isso é de 2015, eu acho, 14. Tem esse que tu comentou da Georgina, que fala muito mais dela do que dele, mas tem alguns detalhes sobre a vida do casal, principalmente como eles se conheceram nos primeiros episódios. É contada essa história. E tem um mais recente, que são os bastidores dos craques do Campeonato Saudita, que também está na Netflix, que tem entrevistas do Neymar, do Benzema, do Cristiano Ronaldo e alguns detalhes dos bastidores dos clubes da Arábia Saudita. E no Prime, quem também tem o Prime, tem outro documentário, esse mais recente, de 2022, que também fala um pouco da vida do Cristiano Ronaldo, conta os bastidores. Então dá para ter uma pós-graduação em Cristiano Ronaldo só no streaming. E tem também, completando, CR7, Os Segredos da Máquina, que, segundo consta, é caro esse livro aqui, hein? É caro. São 235 páginas que conta como foi a construção do Cristiano Ronaldo, na parte mental, na parte física, e se apresenta aqui como o mais completo até hoje livro publicado sobre o Cristiano Ronaldo. Interessante, né? Pretencioso, hein? Pretencioso e caro. Como Cristiano Ronaldo. R$ 285,60. Ô, louco. O livro físico O livro físico. e no Kindle. Vamos ver aqui. Kindle às vezes dá uma dá barateada. Não tem aqui o preço no Kindle, não consegui. Não Eu não temos consegui Kindle. ver. Deixa eu ver aqui. Mas é isso. Loucura. Caro, né? É. Juan Inácio Gadiardo. Interessante, hein? Interessante. Uma hora que sobrar uma graninha, Fazer dá esse para fazer esse investimento, né? E aí a gente traz a resenha completa do livro aqui. Exatamente, o livro de 2018 aqui. Seguindo aqui no nosso Mas já índice... que tu falou, eu não ia ser azedo, mas agora eu vou ser azedo. Eu não gosto muito de livros que contam carreiras inacabadas. Eu gosto que a carreira já tem o seu desfecho e, se possível, um certo distanciamento para a gente ter ali uma dimensão mais precisa do que representou, para contar mais histórias que na época em que a carreira estava em vigor não podiam ser contadas. Aprecio mais biografias de carreiras encerradas do que trabalhos em andamento. Tipo a do Cruyff, que foi. A do Isso. Cruyff, é ele contando e ele revela, e ele também faz uma autocrítica, né? Que é um cara de temperamento difícil. Mas eu não dispenso de quem está em atividade. Eu comecei a ler o livro do Bielsa. Muito agora bom. nas férias. Ele já foi lá visitar o Pochettino? Não. Daqui a Tô pouco no ele vai visitar o iniciozinho. Pochettino. Então, que é uma história maravilhosa, né? Fantástico. A gente já fez o Bielsa? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas no Não. mapa da Copa fizemos, né? No mapa da Na Copa. época da Copa América. Nos vizinhos ali, dos sul-americanos. Do outro lado do oceano aqui. Aquele pessoal lá do mapa da Copa já fez. Inclusive, tivemos integrantes do mapa da Copa participando aqui, Isso. né? Loucura total. Sim. Você tava de férias, não? Tava, mas aí falaram 3 vezes o nome dele no ar e ele apareceu para fazer o programa. Falou pouco, não? Não falou o suficiente. Mas antes do programa, Foi difícil começar. um grande abraço pro Cristiano Munari. Futebol também é uma viagem. A nossa dica? Já fosse para Ilha da Madeira, opa? Não fui ainda. Não conheço Portugal e os arredores. Mas eu acho que tem que ir, né? Principalmente para comer alguma carne ao molho madeira, né? Original. Original, né? Porque aqui a gente vai no lugar, é molho madeira, mas se realmente é vinho madeira, não sei. Uma vez já me disseram que a gente usa um vinho do Porto aqui para fazer, mas uma das atrações da Ilha da Madeira, que é uma ilha assim que ela é distante de Portugal, ela é bem ao sul, ela é no nível assim de Marrocos ali, mais próximo da África. Umas 2 horas de Lisboa até lá, né? Pois eu não sei quanto de voo é, mas é bem distante, assim, não é um território muito próximo de Portugal, é mais próximo da Ilhas Canárias, por exemplo, que é território espanhol, né? E assim como a Ilhas Canárias é um cenário paradisíaco, assim, e tem no vinho, nos jardins, a cidade principal é Funchal, que é da onde vem o Cristiano Ronaldo, o aeroporto de Funchal hoje tem uma estátua do Cristiano Ronaldo. Bem feita ou não?
Não parece muito com o Cristiano Ronaldo, mas em Porto Alegre tem várias dessas também. Quem jogou mais, Renato ou Cristiano Ronaldo, já que nós estamos falando de estátua? Pois é, né? Pois é. O Cristiano Ronaldo que... Bom, além dessa ligação com o Rio Grande do Sul lá no Mundial de 2017, né? Ele teve outra ligação. Desculpa te Isso aí, interromper. eu queria fazer a conexão, né? Tu que é um serrano? Morei lá, né? Mas... A ligação dos vinhos, Madeira também, né? A Cátia Aveiro, a irmã do Cristiano Ronaldo, cantora de favos, investiu na gastronomia na Serra, né? Em Gramado teve um restaurante com vinhos. Ela morou em Gramado, né? O marido dela é brasileiro, né? Eu e Janaína Villa já vimos um show da Cátia Aveiro. Ela tocou no Gigante Ball, que foi a final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano de 2014, se eu não me engano, no Beira-Rio. Ela fez o show de abertura. Me lembro desse evento. E ela canta. Vamos deixar pro off, né? Não me agradou muito. O final da música é Mano, tu és o orgulho da nossa família. Ela tem uma música pra ele, né? Então o Cristiano Ronaldo faturou em Gramado. O restaurante não seguiu, né? Mas agora investe no ramo imobiliário, em BC, né? Vai a BC, tem uma placa do Cristiano Ronaldo. Né? Tem uma construtora famosa, e é onde o Neymar tem o apartamento. É do lá, cunhado. O metro quadrado mais caro do Brasil. Eles estão lançando um empreendimento que é assinado pelo Cristiano Ronaldo, uma parceria, eu não me lembro o nome, e no hotel do dono da construtora, que é em Gaspar, que é um hotel fazenda para quem tem crianças, é um lugar muito bom. Tinha uma bola no saguão, tinha uma maquete do empreendimento e uma bola assinada pelo Cristiano Ronaldo. Meu filho tirou 300 fotos lá daquela bola para pegar o autógrafo do Cristiano Ronaldo. No restaurante lá, que se chamava Família Aveiro, tinha uma camisa da Juventus na época, né? Que era o time que ele jogava. Era de frutos do mar, né? Isso, frutos do mar, muitos vinhos. Chegou a comer lá, Pedro? Eu fui uma vez, por curiosidade. Saiu caríssimo. Mas, enfim... Mais caro do que saboroso? Não, era bom, mas eu acho que mais caro do que saboroso. O Pedro que quase Gramado foi um chefe de cozinha. Gramado ultimamente está mais caro que saboroso tudo, né? Quando o assunto na nossa ilha de trabalho ali é culinária, a gente sempre Por isso que logo que se falou em Ilha da Madeira, Funchal, eu pensei no molho Madeira, né? Eu vi um documentário desses de viagem sobre a Ilha da Madeira. Eu já conversei com os gêmeos, com o Diego e Diogo. O Diego jogou muito tempo no Nacional da Ilha da Madeira. E ele contando, assim, é espetacular. O lugar é um lugar para tu ficar o resto da vida, não voltar mais, né? E aí vale a pena tu ir jogar, por exemplo, não é o time pequeno, mas... E tem uma rivalidade, né? Porque tem o Nacional... E tem o Santa Clara, por exemplo, que é dos Açores, que é uma outra ilha, que é muito legal. Mas na Ilha da Madeira tem dois. Tem outro time. Marítimo, Açores, o Marítimo e o Nacional. Né? A Ilha dos Açores, os moradores de lá que vieram e fundaram Porto Alegre. Isso, inclusive tem um monumento ali no Largo dos Açores. Os 50 casais açorianos. O pessoal que tá nos ouvindo agora, a cabeça aqui, ó. E às vezes morar num cenário paradisíaco desses vale a pena, né? Vale a pena. A vida na ilha deve ser interessante, né? Claro. O Léo Lima e o Souza jogaram lá. O Souza, quando veio pro Inter em 2004, veio Souza de lá. Caveirão. Isso. Fez o gol contra o 15 de Campo Bom. Voltaram ao Brasil porque num acidente de carro, o Léo Lima estava dirigindo, o Souza quebrou o braço no acidente, e aí o Marítimo da Ilha da Madeira decidiu que os dois meninos levados do Vasco, eram grandes promessas do Vasco, estavam no momento de voltar ao futebol brasileiro. O Léo Lima sempre ativo no trânsito. Sempre, ele gosta. Mas aí depois de ter esse acidente, ele preferiu passar para o outro lado e tentar evitar acidentes. Em determinados momentos apenas, né? Seguindo aqui, o nosso MVP, o craque da rodada. Que nada mais é... do que ele, né? A razão de estarmos aqui hoje. Na segunda-feira, hoje estamos gravando em qual dia mesmo? Eu até estou dia perdido. 4 de fevereiro, no dia 3 de fevereiro. Dia 4 é o dia que, pra mim, é o dia que tem 38 horas, demora a passar o dia 4. Louco pra chegar dia 5. Exato, e não chega nunca. O aniversário do Cristiano Ronaldo, né? Exato. E aí a gente torce que o dia 5 não acabe, mas num estralar de dedos ele termina. O meu tem acabado meio-dia. E falamos que aniversário do Cristiano Ronaldo, do Neymar também, isso, do Carlito Tevez e do concorrente Felipe Duarte. Exato. Só craques. Mas o Cristiano Ronaldo fez 2 gols no dia 3 de fevereiro. O Al Nassr venceu o Al Wasl na Liga dos Campeões da Ásia. Então ele chegou a 700 vitórias por clubes, Léo.
Essa marca é só isso. Que loucura, 700 né? vitórias por clubes e ao Tem clube que não ganhou isso na vida. Exato. E ao gol 923, nessa contagem que se estão levando um pouquinho mais a sério. Então ele tá na sua caminhada rumo ao 10º gol. E ele brilha lá, né? Ele fez 50 gols em uma temporada, na temporada passada no futebol saudita. Se ele seguir essa média, vem fácil o 10º gol. Isso é interessante, porque ele morou, vamos lá, em Manchester, né? Tava ali do lado de Liverpool, do que 2 horas de trem, 1h30 de Londres. Madrid, Uhum. morou em Turim, que não é uma cidade lá com tantos atrativos, assim, é uma bela cidade, mas tá perto de Milão, que é quando tu vai a Milão, 1 hora tá em Milão. E hoje ele consegue se manter focado e concentrado morando na Arábia Saudita, com todas as questões de limitações que se tem na Arábia Saudita. Mas aí deve ser mais fácil manter o foco na Arábia Saudita do que perto de Milão, do que em Mas Madrid. é que não muda, né? Vamos lá, o Neymar deve ter tido dificuldade de manter o foco na Arábia Saudita. Porque são- tem um outro estilo de vida. Exatamente. Mas É. pro Cristiano Ronaldo acho que facilita. O Cristiano Ronaldo, se ele morasse em Aceguá, ele ia manter o foco. Ou se estivesse em Londres, ele ia manter o foco, porque ele vive para isso, né? Sim. Minha preocupação com o Cristiano Ronaldo, e deve ser da família dele, é quando ele se aposentar. O que ele vai fazer? Ele vai competir no quê? Ele vai ter que ser treinador de futebol porque ele precisa dessa adrenalina, precisa da competição. Mas é que ele é tão bom, ele faz tudo com tanta perfeição, que ele vai pegar uns cabeçudos, jogadores, e vai se incomodar com isso, entendeu? Ele Tem tá- casos de craques que não conseguiram ser técnico porque exigem demais, porque para ele é tão fácil aquilo que ele não entende como é que aquele mortal não consegue fazer. Sim. Enfim, Vocês estão bem de vitamina D? sim, É. Pô, tá nesse sobrando. verão do É, Rio foi Grande do Sul é importante, né? fácil. Tem uma Cara. cena marcante do All or Nothing da Juventus, que é o Cristiano Ronaldo pegando sol fora do CT e, segundo a descrição ali, ele todos os dias pega 15 minutos de sol para manter a vitamina D em dia. Reativada. Ele tira a camiseta e fica no sol. Assim. Mas isso é uma dificuldade nesses países mais frios de inverno, né? Turim, né? Inclusive, em Amsterdã, o estrangeiro que chega, ele é orientado a tomar cápsulas de vitamina D no inverno para repor, porque não tem sol. Né? Poucos momentos de sol. Brilhou? Brilhou. Falando em sol, ficamos por aqui. Então, Fácil hoje, hein? Até a Fácil, próxima. hein? Mas antes tem um pedido, né? Pra dar o joinha. Não, pra cara, se vamos lá agora. inscrever. Não, e assim, quem tá no YouTube... A gente tá né? interagindo por ali, né? O Pedro Petrucci está interagindo, nosso moderador. Dá o joinha, né? Dá o like. Assina o canal de GZH, porque toda vez que tiver vídeo novo vai pipocar lá na tua tela. E nas demais plataformas, siga o Deu Liga, né? No SoundCloud, no Spotify. Descobri que a gente também tá na Apple. Ó. Estamos no Deezer, ou seja, estamos em todos os lugares, né? Essas carinhas lindas. Ative o sininho para receber a notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. E no YouTube, como eu disse, deixa um likezinho lá para nós, o me gusta, como dizem os espanhóis, porque a gente está precisando, né? Claro. A gente está precisando, inclusive, de parceiros Claro. que quiserem chegar com a gente aqui nessa viagem, porque o Deu Liga está chegando no Restaurantes. episódio 26. Parece que foi ontem que a gente Semana que vem é o começou. 27. É o 27. E a gente não tem férias. Não. A gente vai Ininterrupto. seguir porque depois dessa temporada europeia tem o Mundial de Clubes. É. Daí no ano que vem tem Copa do Mundo. Todo mundo. E depois tem Euro. Olimpíada, Euro. Então assim, a gente não para. Imparável. Então quem vier nessa viagem com a gente é como o Cristiano Ronaldo, né? Uma viagem infinita. O craque infinito. O podcast a viagem infinito. Claro. Um A grande produção- abraço para a comunidade Cristiano Ronaldo Brasil. Ah, tem uma comunidade. Vai fazer o nosso podcast circular por tudo. Né? Ah, coisa linda Fanboys. isso. Bah. Tá? Enfim, eu vi o Cristiano Ronaldo de perto na Zona Mista, ele merece um fã-clube. Opa. E o cara é bonito. O cara é bonito. Tem uma presença, assim, é um cara alto, tem uma presença. Evoluiu Aquele ao cara longo do que tempo. né? Acho que o dinheiro ajudou um Tecnologia pouquinho, também né? ajudou, Tecnologia, né? Enfim. A produção é da Janaína Willi do Rafael Ramos, a técnica de edição de áudio do Leandro Carvalho. Eu sou o @o Leonardo Oliveira. Pedro Petrucci _ ou Pedro _ Petrucci. Em cada rede social a gente usa São vários. Eu vou de Alex Betorhelb em todas. E o Walter No Júnior sinal de fumaça, no sinal de onde fumaça, o ou senhor pelo tiver. e-mail, Walter.santos, arroba. @zerohora.com.br. De alguma forma você nos encontra até a semana que vem. Isso se não nos mandarem antes, mas não vão mandar, a gente tá indo bem. Tchau!